ORM em Python, seu atalho para bancos de dados. Se você já se aventurou no mundo do desenvolvimento backend, especialmente com bancos de dados, provavelmente já ouviu falar em ORMs, ou Object Relational Mappers. Mas o que exatamente são essas ferramentas e por que elas se tornaram tão cruciais no desenvolvimento moderno? No cerne da questão está um desafio fundamental conhecido como impedance mismatch, descasamento de impedância. Pense assim, a programação orientada a objetos, POO, que usamos em linguagens como Python, organiza dados e lógica em torno de objetos, instâncias de classes com atributos e métodos. Por outro lado, os bancos de dados relacionais, como PostgreSQL, MySQL e SQLite, armazenam dados em tabelas estruturadas com linhas e colunas, seguindo o paradigma relacional. Tentar fazer esses dois mundos conversarem diretamente pode ser como tentar encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. É aí que entram os ORM. Eles atuam como uma ponte, uma camada de tradução inteligente que permite aos desenvolvedores interagir com o banco de dados usando conceitos e estruturas da programação orientada a objetos, em vez de escrever consultas SQL puras para cada operação. Em vez de pensar em tabelas e colunas, você pensa em classes e atributos. A necessidade de ferramentas como os ORM surgiu naturalmente com a popularização da POO e a crescente complexidade das aplicações. No início, os desenvolvedores escreviam manualmente todo o código para converter dados de objetos para formatos de banco de dados e vice-versa. Era um processo repetitivo, propenso a erros e que consumia um tempo precioso. Com o tempo, padrões começaram a emergir, levando ao desenvolvimento das primeiras bibliotecas de mapeamento e, eventualmente, aos sofisticados ORMs que temos hoje. Eles não apenas simplificam a interação com o banco de dados, mas também trazem benefícios como maior produtividade, portabilidade entre diferentes sistemas de gerenciamento de bancos de dados, SGBDS, e, em muitos casos, uma camada extra de segurança. Principais ORM Python e semelhanças com Eloquim, Laravel. O ecossistema Python é rico em ferramentas de alta qualidade, e com o ORM não é diferente. Alguns dos mais relevantes e utilizados no mercado incluem: primeiro, o SQL Alchemy, considerado por muitos o ORM mais poderoso e flexível em Python. Ele é dividido em duas partes principais: o Core, que é um toolkit SQL e uma abstração de banco de dados mais próxima do SQL puro, e o ORM, que fornece a camada de mapeamento objeto relacional completa. Sua flexibilidade permite desde a escrita de queries complexas até o uso de um ORM de alto nível. Segundo, Django ORM, integrado nativamente ao popular framework Web Django, este ORM é conhecido por sua facilidade de uso e pela filosofia baterias inclusas do Django. Ele implementa o padrão Active Record, onde os modelos são responsáveis por sua própria persistência. Terceiro, Peeve, um ORM menor, mais simples e expressivo. É uma ótima opção para projetos menores ou para quem busca uma curva de aprendizado mais suave sem sacrificar muitas funcionalidades. Sua sintaxe é bastante intuitiva. Quarto, SQL Model, criado por Sebastian Ramírez, o mesmo criador do Fast API e Tipper. O SQL Model é construído sobre o Pydantic e o SQL Alchemy. Ele combina o poder do SQL Alchemy Core e ORM com a validação de dados e anotações de tipo do Pydantic, resultando em um ORM moderno, fácil de usar e com excelente suporte a tipos, o que é ótimo para a manutenibilidade do código. Quinto, Pony ORM, conhecido por sua abordagem única na construção de consultas usando geradores Python e uma sintaxe que se assemelha à linguagem natural. É uma opção interessante, embora talvez menos convencional que as outras. Semelhanças com o Eloquent do Laravel. Para aqueles com experiência no ecossistema PHP, especialmente com o Laravel, o Eloquent ORM é uma referência em termos de desenvolvedor experiência, chamado DX, e uma API Eloquent. O Eloquent implementa o padrão Active Record, onde cada modelo no seu código corresponde a uma tabela no banco de dados e uma instância desse modelo corresponde a uma linha nessa tabela. As operações de banco de dados são realizadas diretamente nos objetos do modelo, buscando essa eloquência e características semelhantes no Python. Primeiro, Django ORM
É provavelmente o que mais se aproxima da filosofia do Eloquent em termos de implementação do padrão Active Record e da forma como as consultas são construídas. Definir um modelo e começar a usá-lo é muito direto. Por exemplo, user.objects.create ou user.objects.filter são reminiscentes das chamadas estáticas do Eloquent. Segundo Peeve, também adota o padrão Active Record e possui uma sintaxe de query builder bastante fluida e concisa, o que pode lembrar a simplicidade e a expressividade do Eloquent para operações comuns. É em terceiro o SQL Model, embora construído sobre o SQL Alchemy, que pode ser usado de forma mais verbosa ou mais próxima do Data Mapper, o SQL Model, com sua integração com Pydantic e foco na simplicidade para casos de uso comuns, oferece uma API que pode ser percebida como bastante eloquente e moderna. A definição de modelos é clara e a interação com o banco, especialmente com o uso de sessões, influência do SQL Alchemy, é bem estruturada. A forma de definir modelos e suas relações é bastante intuitiva. SQL Model em foco. Exemplos práticos com SQLite. Escolhemos o SQL Model para nossos exemplos práticos por algumas razões. Modernidade. Utiliza recursos modernos do Python, como anotações de tipo. Integração com Pydantic, herda robusta validação de dados e serialização do Pydantic, o que é excelente para apps. Baseado em SQL Alchemy, por baixo dos panos, usa o poder e a estabilidade do SQL Alchemy, mas oferece uma API mais amigável para muitos casos de uso. Curva de aprendizado percebida como mais suave, especialmente para quem valoriza a checagem de tipos e já trabalhou com Pydantic. Vamos criar um exemplo simples gerenciando uma entidade herói. Primeiro, instale as bibliotecas necessárias. Veja os exemplos práticos no post do blog TechPulse no link da descrição. Vantagens e desvantagens dos ORM. As vantagens. Produtividade aumentada. Escrever código Python, ou da linguagem do ORM, é geralmente mais rápido e menos verboso do que escrever SQL puro para operações CRUD comuns. A abstração do banco de dados facilita a troca do sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, subjacente com pouca ou nenhuma alteração no código da aplicação, exemplo, mudar de SQLite para PostgreSQL. Portabilidade. O código da aplicação se torna mais independente do SGBD específico. Segurança. Parcial ORM geralmente ajudam a prevenir vulnerabilidades de SQL Injection para consultas parametrizadas construídas através de suas API, pois eles cuidam do escape de dados. No entanto, isso não é uma garantia absoluta se você construir fragmentos de SQL manualmente e concatená-los de forma insegura. Código mais legível e orientado a objetos. Permite que você pense em termos de objetos e suas interações, o que pode ser mais natural em aplicações orientadas a objetos. Validação de dados. Com o ORMS como SQL Model, a integração com bibliotecas como Pydantic permite validação automática dos dados antes de persistir ou ao carregar do banco. Geração de esquema. As migrations muitos ORM vêm com ferramentas, ou integram-se a elas, como Alembic para SQL Alchemy, para gerenciar a evolução do esquema do banco de dados à medida que seus modelos mudam. Desvantagens ou desafios. Curva de aprendizado inicial. Aprender a sintaxe e os conceitos de um ORM específico leva tempo. Complexidade oculta. ORM são complexos por baixo dos panos. Entender como eles traduzem suas operações em Python para SQL e como otimizá-los pode ser desafiador. Possíveis gargalos de performance. Se não usado corretamente, um ORM pode gerar consultas SQL ineficientes, como o problema N+1. É crucial entender o SQL gerado e como otimizar as interações com o ORM. A abstração vazada, conhecida por LEAC Abstraction, para consultas muito complexas ou otimizações de baixo nível, você ainda pode precisar escapar do ORM e escrever SQL puro ou entender profundamente como o ORM funciona, o que significa que a abstração nem sempre é completa. Overhead. Os ORM adicionam uma camada extra entre sua aplicação e o banco de dados, o que pode introduzir um pequeno overhead de performance em comparação com SQL puro otimizado manualmente, embora, para a maioria das aplicações, os benefícios de produtividade superem isso.
SQL ainda é importante. Confiar cegamente no ORM sem entender SQL pode levar a problemas. Saber SQL ajuda a depurar, otimizar e entender o que o ORM está fazendo. Por que devo usar um ORM? Para você que está começando na programação, especialmente no desenvolvimento web ou de aplicações que interagem com bancos de dados, aprender e usar um ORM pode ser um divisor de águas. Veja por quê. Foco na lógica de negócio. Em vez de gastar horas escrevendo e depurando SQL para cada pequena tarefa de salvar ou buscar dados, você pode se concentrar no que sua aplicação realmente faz. O ORM cuida do encanamento do banco de dados. Menos erros bobos. Erros de sintaxe SQL são comuns. ORM ajudam a evitar muitos deles, pois você está escrevendo código Python, onde o interpretador e as ferramentas de linting podem te ajudar. Desenvolvimento mais rápido. Para as operações do dia a dia, criar um usuário, buscar um produto, atualizar um post, o ORM é incrivelmente mais rápido de codificar. Isso significa que você entrega funcionalidades mais rapidamente. Código mais limpo e organizado. Seus dados são representados como objetos, o que se encaixa bem com a programação orientada a objetos. Isso pode tornar seu código mais fácil de entender, manter e expandir. Transição mais suave para diferentes bancos. Se você começar um projeto com SQLite e depois precisar mudar para PostgreSQL, um ORM pode tornar essa transição muito menos dolorosa. Boa prática de mercado. ORM são amplamente utilizados na indústria. Aprender a usá-los é uma habilidade valiosa que o tornará um desenvolvedor mais preparado. Pense no ORM como um assistente inteligente para o seu banco de dados. Ele não substitui a necessidade de entender como os bancos de dados funcionam, mas certamente torna o trabalho com eles muito mais agradável e eficiente na maioria das vezes. Use com moderação. Quando e como o ORM brilham, e quando não. ORM são ferramentas poderosas, mas não são uma bala de prata para todas as situações envolvendo bancos de dados. É crucial saber quando eles são seus melhores aliados e quando podem se tornar um obstáculo. ORM brilham e são altamente recomendados em, veja a seguir. Operações CRUD padrão. Para a grande maioria das tarefas de criar, ler, atualizar e deletar registros, os ORM oferecem uma maneira rápida, segura e conveniente. Desenvolvimento rápido de protótipos e MVP permitem que você coloque uma aplicação funcional no ar rapidamente, sem se preocupar excessivamente com as minúcias do SQL. Aplicações com lógica de negócio complexa nos modelos. Quando seus objetos de dados precisam ter comportamentos e validações, o ORM se encaixa naturalmente no paradigma orientado a objetos. Necessidade de portabilidade entre bancos de dados. Se há uma chance de você precisar trocar o SGBD do seu projeto no futuro. Equipes com diferentes níveis de habilidade em SQL, ORM podem nivelar o campo, permitindo que desenvolvedores menos experientes em SQL sejam produtivos com o banco de dados, enquanto os mais experientes ainda podem otimizar ou usar SQL puro quando necessário. Quando a consistência e padronização são chave, ORM impõe uma forma estruturada de interagir com o banco, o que pode levar a um código mais consistente em grandes projetos. Quando um ORM pode não ser a melhor escolha ou requer cuidado extra. Consultas extremamente complexas e otimizações de baixo nível. Para relatórios analíticos muito complexos, queries com múltiplos join, subqueries alinhadas, uso intensivo de funções específicas do banco de dados ou quando cada milissegundo de performance é crítico, escrever SQL puro otimizado manualmente pode ser mais eficiente e direto. Tentar forçar o ORM a gerar um SQL altamente específico pode ser mais complicado do que escrever o SQL diretamente. Bool Operations de alta performance. Para inserções ou atualizações em massa de dezenas de milhares ou milhões de registros, as abstrações do ORM podem adicionar overhead. Muitos ORMs oferecem métodos para Bool Operations, mas, em cenários extremos, ferramentas específicas do banco de dados ou SQL puro podem ser superiores. O problema, N mais 1 queries, já discutido. Se não usado com cuidado, especialmente com o carregamento preguiçoso de relações, os ORM podem levar a um número excessivo de consultas ao banco, degradando severamente a performance.
É vital entender as estratégias de carregamento, EAG versus Lazy Loading, do seu ORM e usá-las apropriadamente, eis, Select Load ou Joined Load no SQL Alchemy. Microserviços muito pequenos com requisitos simples de dados. Se um serviço apenas lê ou escreve alguns campos simples e a performance é ultra crítica, uma biblioteca mais leve de acesso a dados ou até mesmo SQL puro pode ser suficiente, evitando o overhead do ORM. Quando a mágica do ORM atrapalha. Às vezes, a abstração do ORM pode dificultar o entendimento do que realmente está acontecendo no banco. Se você não tem ideia do SQL que seu ORM está gerando, você está voando às cegas quando se trata de otimização. A importância de ainda entender SQL. Este é um alerta constante, ORM não substituem o conhecimento de SQL. Para depurar problemas de performance, entender consultas complexas geradas pelo ORM ou quando o ORM não é a melhor ferramenta, você precisará recorrer ao SQL. Usar um ORM como uma desculpa para não aprender SQL é uma má estratégia a longo prazo. Use o ORM para a maioria das interações com o banco de dados, especialmente em aplicações web e de negócios. Mas esteja sempre ciente de suas limitações, monitore a performance e não hesite em usar SQL puro quando a situação exigir mais controle ou otimização. A chave é o equilíbrio e o entendimento. O que devo estudar para dominar ORM Python? Dominar ORM em Python, ou qualquer ORM, é uma jornada que combina o aprendizado da ferramenta em si com a consolidação de conceitos fundamentais. Aqui está um plano de estudo e tópicos complementares. Fundamentos sólidos de SQL. Por quê? O ORM traduz suas operações para SQL. Se você não entende SQL, não entenderá o que o ORM está fazendo por baixo dos panos, como otimizar consultas ou depurar problemas de performance. O que estudar? Select, com where, join, group by, order by, subqueries, insert, update, delete, tipos de dados, chaves primárias estrangeiras, índices. Modelagem de dados relacional. Por quê? Seus modelos ORM são um reflexo das tabelas do seu banco de dados. Um bom design de banco de dados é crucial para uma aplicação performática e fácil de manter. O que estudar? Normalização, 1NF, 2NF, 3NF pelo menos, tipos de relacionamentos, um para muitos, muitos para muitos, cardinalidade, chaves e restrições. Princípios de orientação a objetos, POO, em Python. Por quê? ORM mapeiam objetos para dados relacionais. Entender classes, objetos, herança, encapsulamento e polimorfismo em Python ajudará você a usar os modelos do ORM de forma mais eficaz. O que estudar? Classes, instâncias, atributos, métodos, herança, underline, underline, init, underline, 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 str, underline, underline, decoradores, úteis em muitos ORM. O ORM específico escolhido, exemplo, SQL Model, SQL Alchemy, Django ORM. Documentação oficial, é sempre a melhor fonte. Elas são detalhadas, geralmente com exemplos e explicações sobre as nuances da ferramenta. Definição de modelos, como declarar seus modelos, campos, tipos de dados, chaves primárias estrangeiras, valores padrão, índices. Seção Gerenciador de conexão, como o ORM gerencia transações e a comunicação com o banco, exemplo, a session no SQL Alchemy, SQL Model. Operações CRUD, a sintaxe específica para criar, ler, consultas simples e complexas, filtragem, ordenação, atualizar e deletar registros. Relações, como definir e consultar relações entre modelos, um para muitos, muitos para muitos. Entender Lazy Loading versus EAG Loading, exemplo, Select Load, Joined Load no SQL Alchemy. Migrations, se for aplicável ou com ferramentas como Alembic, como gerenciar alterações no esquema do banco de dados à medida que seus modelos evoluem. Tópicos avançados, transações explícitas, otimizações de consulta específicas do ORM, login de SQL, tratamento de concorrência. Recursos de aprendizagem adicionais.
Livros. Procure por livros sobre o ORM específico ou sobre design de aplicações com bancos de dados em Python. Cursos online. Plataformas como Udemy, Coursera, Alura, RealPython e outras frequentemente têm cursos dedicados a Framework Python, que incluem seus ORMs ou AORMs específicos como SQL Alchemy. Tutoriais em blogs e canais de vídeo. Muitos desenvolvedores experientes compartilham tutoriais e dicas. Busque por tutorial SQL Model, SQL Alchemy Avançado, etc. Canais focados em Python e desenvolvimento back-end são ótimos. Prática, 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 crie projetos pessoais. Experimente diferentes cenários de consulta. Tente otimizar as queries geradas pelo ORM. Não há substituto para a experiência prática. Lembre-se, o objetivo não é apenas aprender a sintaxe, mas entender como e por que o ORM funciona da maneira que funciona. Conclusão. Os ORM transformaram a maneira como interagimos com bancos de dados, trazendo o paradigma orientado a objetos para mais perto da persistência de dados. Ferramentas como SQL Alchemy, Django ORM, PyUE e o moderno SQL Model oferecem aos desenvolvedores Python um leque de opções para abstrair a complexidade do SQL, aumentar a produtividade e escrever um código mais limpo e portável. Exploramos o que são ORM, por que são necessários, demos uma olhada nos principais players do Python e mergulhamos em exemplos práticos com SQL Model. Discutimos também as boas práticas, como evitar o temido problema N+1, e ponderamos as vantagens e desvantagens dessas ferramentas. Lembre-se, um ORM é um aliado poderoso, mas não um substituto para o entendimento fundamental de SQL e modelagem de dados. Use-os com sabedoria, compreenda o que eles fazem por baixo dos panos e você estará bem equipado para construir aplicações robustas e eficientes. E você, qual o seu ORM Python favorito ou qual experiência marcante você já teve, boa ou ruim, ao usar ORMs em seus projetos?